Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de anatomia para o P1, Noite de Radiologia. Pessoal, vocês concordam com a gravação e divulgação desta aula no meu canal no YouTube? Sim. Ok. Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de sistema digestório, onde finalizamos a aula passada falando sobre o fígado. Então, para dar continuidade, vamos relembrar só um pouquinho para que vocês, consigam compreender a relação dele com o sistema digestório, tá? Então, a gente está falando das glândulas acessórias, no caso, a gente vai falar do fígado, da vesícula biliar e do pâncreas na aula de hoje. Então, os conhecimentos, do fígado, dos segmentos, da divisão do fígado, ela vai ser chamada, vai ser dividida, em 8 partes, onde a gente pode visualizar neste esquema que é o lado direito. Do lado esquerdo, a gente não consegue identificar ele propriamente dito, todas as partes, porque a primeira parte ela fica mais escondidinha quando a gente tem uma vista anterior dela, tá? Que no caso vai ser o lobo caudado, que não vai aparecer nesta imagem. Então, a gente vai ter, assim, só voltando aqui, a imagem do lado direito, aqui inferior direito de vocês, a gente vai ter o fígado dividido em 2 partes, o lobo direito e o lobo esquerdo, e a numeração desses lóbulos, ela segue o sentido horário, tá? Lembrando que o 1, ele fica escondidinho aqui numa vista anterior. Então, 1 lá atrás, aí vem o 2, 3, 4, 5, 6, aí seguindo aqui como se fosse um reloginho, o 7 e o 8º. Dividindo esse lobo, em lobos direito e esquerdo, a gente vai ter cada uma dessas partes que estão divididas por numeração, a gente vai ter aqui uma outra divisão destes lobos, certo? Desses segmentos, na verdade. Aqui a gente está visualizando uma vista anterior, então é como se a gente estivesse de frente, para um indivíduo, no caso de frente para o fígado. Lembrando que a nomenclatura destes segmentos ela se torna fácil, porque é de acordo com a posição que ela vai estar situada. Então, aqui no lobo esquerdo, a gente vai ter o segmento medial e lateral. O medial porque fica mais para o meio, para o centro, e o lateral porque fica mais lateralizado. E aí, no segmento lateral, ele vai ser dividido em área lateral superior e inferior, e no medial superior e inferior, da mesma forma. Já do lado direito, a gente vai ter os segmentos não mais lateral e medial, e sim anterior e posterior, e sendo divididos da mesma forma. No caso, o segmento anterior, então a área anterior, antero-superior, e a área antero-inferior. Já na parte posterior, da mesma forma, área postero-superior e postero-inferior, tá? Então, assim a gente tem estas divisões, dos segmentos do fígado. Agora, numa vista da face visceral, como se a gente estivesse olhando de baixo para cima do fígado, a gente já começa a ter, tem que prestar atenção para não ter a nomenclatura de forma errada. Você sempre vai ter que ter a vista anterior em mente, para quando estiver vendo ele de baixo, na face visceral, a gente poder ter a associação correta, tá? Então, as faces que a gente não, as partes que a gente não consegue visualizar com a vista anterior, na face visceral a gente consegue, que no caso é o lobo caudado direito, esquerdo, e aqui em azul a gente tem o processo caudado, tá? Aqui a gente vai ter o sistema circulatório, associado, e em verde aqui a gente tem
os ductos relacionados à vesícula biliar, que a gente vai ver mais para frente, certo? Aqui a gente tem artérias e veias passando, como eu falei na aula passada, o fígado, né, ele tem uma função de desintoxicação, ele é extremamente importante para o nosso corpo. E na parte circulatória, né, o sangue que irriga, né, a parte inferior do nosso corpo vai estar. Deixa eu ver, alguém entrou. Vai estar vindo para o fígado, as vísceras também, né, os órgãos abdominais, onde vai estar sendo filtrado. Boa noite, Jackson. Seja bem-vindo à aula. Sim, aqui continuando na vista visceral, né? Vai ter aquela parte que eu falei para vocês do sistema circulatório, e aqui é a vesícula biliar. Bom, a gente já havia falado aqui o lobo caudado, a gente já havia falado, né, disso aqui na aula passada. Então, lobo direito e esquerdo, que a gente está vendo na vista de baixo. E aí, né, a gente vai ter a associação entre o fígado, vesícula biliar, pâncreas e intestino, né? No caso, o intestino, a parte inicial do intestino delgado, delgado, que é o duodeno, tá bom? Que é aquela parte inicial, né, que tem em torno de 30 centímetros. Então, a gente tem, saindo do fígado, a gente tem dois ductos. Por que dois ductos? Porque um vai sair do lado do fígado, né, do lobo direito, e o outro lobo esquerdo. Então, a gente vai ter o ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, e eles vão se unir formando o que a gente chama de ducto hepático comum, tá? Esse ducto hepático comum, lembrando que o fígado, uma das funções dele é a produção da bile. Vocês lembram qual é a função da bile que eu falei na aula passada? Hein, gente? Pessoal, falei na aula passada. O Jackson tá falando aqui no chat. Tá com dificuldade no microfone, Jackson? Pode verbalizar mesmo. Então, Jackson está dizendo aqui ajuda a digestão dos alimentos. Não, Jackson. Cuidado, tá? A Billy, ela vai ajudar. Ok. É porque sempre que você manda mensagem, chega no meu celular, eu penso que é alguma coisa urgente da turma de vocês. Mas aí eu tô vendo aqui pelo computador também. Então, a bilha, a função dela é emulsionar gorduras. Lembra que eu falei essa palavra? Que eu fiz até a comparação da gente com a mão suja de graxa, né, suja de óleo, toda oleosa ali. E aí, se a gente colocar só água, não vai resolver. A gente precisa o quê? Colocar detergente. Então, coloca detergente, o sabão na mão, esfrega, né? Lava ali e a mão vai ficar limpinha. Então, a bile ela tem essa função, né, de quebrar a gordura, que é o que a gente chama de emulsionar a gordura, certo? Então, essa bile que foi produzida no fígado, ela vai ser armazenada, né? Ela vai através dos ductos hepáticos direito e esquerdo, ducto hepático comum, ela vai vir para a vesícula biliar, aonde ela vai ficar armazenada, tá? O ducto cístico é o ducto que vai sair do ducto hepático comum para a vesícula. E aí, quando houver a necessidade, a vesícula ela vai se contrair para o quê? Para eliminar, né, para ejetar, vamos dizer assim, através do ducto cístico e ducto biliar para o intestino, né? Levando ali aquela bile, certo? Para que ela faça, né, a parte dela que seria a de ajudar na quebra da gordura. Deixa eu só ver aqui uma coisa.
Rapidinho. A minha tela aqui, eu me perdi na minha tela, peraí. Aqui. Então, esse, né, ducto biliar, se vocês prestarem atenção, ele vem aqui para o intestino, essa parte aqui é o intestino delgado, no caso a parte do duodeno, e essa parte em amarelozinho aqui, a gente tem o pâncreas, tá? Então, o pâncreas ele vai ter algumas funções além da função, né, de produzir o suco pancreático. Mas falando especificamente do suco pancreático, vai ser produzido pelo pâncreas e através do ducto pancreático, né, um canal que a gente tem como o ducto biliar, eles vão se unir para ter aqui, né, a inserção no intestino, tá? Dessa forma, liberando tanto o suco pancreático quanto a bilis no canal aqui, né, no duodeno, para ajudar na digestão dos alimentos. A gente fazendo um corte, né, no caso, 2 cortes, como a gente via, a gente pode dividir, né, o nosso corpo em quadrantes, a nossa região abdominal. E desta forma, a gente tem que o nosso fígado, ele fica posicionado a sua maior parte, né, do nosso quadrante superior direito, é o QSD. Né? Então, a gente vê o lobo direito aqui, né, bem maior do que o lobo esquerdo, que a gente consegue ver uma parte nessa imagem aqui, né, não está muito nítida, mas a gente consegue visualizar parte aqui do lobo esquerdo do fígado e o lobo direito, né, sendo bem mais avantajado aqui na sua posição anatômica correta. Aqui a gente não consegue visualizar a bilis, né, ou a vesícula biliar, mas aqui era só para mostrar a posição do fígado mesmo. Essas estruturas aqui, né, aparecendo mais branco, vamos dizer assim, nesta imagem, nesse exame de imagem, tá? Aqui são as costelas, tá bom? Por isso que elas estão aparecendo nesta imagem dessa forma. Elas, no caso, elas vão, né, fechando aqui a cavidade, a região mais torácica. No caso, a gente teria aqui as costelas aéreas e, no caso mais acima, as costelas se fechando, né, ao encontrar a região do osso externo. Então, a vesícula biliar e os ductos biliares extrahepáticos. É uma parte bastante fixa, colado à parede posterior do abdômen e apresenta a forma de um arco em forma de U, aberto para a esquerda e cranialmente, que abraça a cabeça do pâncreas. No duodeno, desembocam o ducto colédoco, que traz a bile, e o pancreático, que traz a secreção pancreática. Então, o ducto, quando a gente tem, né, a vesícula, deixa eu mostrar aqui, a vesícula biliar, o ducto cístico, o ducto biliar e a gente, no caso, pode ser chamado também colédoco, tá? A vesícula biliar é um órgão muscular responsável pelo armazenamento da bile e está presente na maioria dos vertebrados. Ela como que chama? Ela é muscular por quê? Porque quando a vesícula está cheia de bile, ela vai precisar ter uma contração, né? E essa contração ela se faz através de músculos, né? Então ela vai se contrair para o quê? Para ejetar aquele líquido, que no caso é a bile que vai estar dentro dela, para que ele possa ir para o intestino e possa tá ajudando na digestão da gordura, tá? Quanto mais gorduras a pessoa ingerir, mais necessário vai ser a bile naquele processo de digestão para quebrar aquela gordura, tá? No ser humano é um saco, no caso a vesícula biliar,
É um saco membranoso no formato de pera que se situa abaixo da superfície do lobo direito do fígado, logo atrás das costelas inferiores. Então, ela fica mais ou menos por aqui, né? Só que por trás do fígado, por isso que a gente não está conseguindo visualizar aqui. Então, aqui a gente tem um esqueminha, né, da vesícula e de parte do intestino, tá? Do duodeno. Aqui a gente tem os ductos hepáticos, né, que vão ser, no caso, direito, do lado direito, e esquerdo, do lado esquerdo. Então, quando eles se unem, né, se tornando um único canal, a gente chama ele de ducto hepático comum. Então, comum por quê? Porque ele é comum ao lado direito e ao lado esquerdo. Na vesícula, né, o caminho que a bile vai fazer para chegar na vesícula, ela vai passar, né, pelo ducto cístico e ser armazenada, parece um saquinho, ó, vocês podem observar aqui, e ela vai ficar armazenada aqui na vesícula. A vesícula em si, ela vai ser dividida em 3 partes. A porção mais distal vai ser o fundo. Depois a gente tem o corpo e a parte mais inicial dela vai ser o colo da vesícula. Quando a vesícula ela se contrai para eliminar, né, para ejetar a bile, só quer dizer vesícula biliar, quando para ejetar a bile, né, então ele vai percorrer o ducto cístico, o ducto colédoco, até chegar na papila principal do duodeno ou papila de Vater. Não é utilizado mais, né? Quando os termos que foram substituídos quando se utilizava nomes, né, para homenagear as pessoas, né? O nome correto hoje é papila principal do duodeno. Aqui a gente vê o ducto pancreático, né? Que o pâncreas estaria mais ou menos aqui assim, formando o suco pancreático que viria através desse ducto e pela papila, né, a gente estaria tanto tendo a bile quanto o suco pancreático sendo eliminado, no caso, né, sendo colocado ali dentro do intestino delgado, na região do duodeno, para ajudar na digestão. Então, o local de união do ducto cístico com o ducto hepático comum pode variar de acordo com a anatomia da pessoa. Vocês lembram que a gente já falou de variação anatômica? Vocês lembram o que significa isso? Foi uma das primeiras aulas. Sim, professor, já falou. O que é? Que é diferente da comum, né? Ou seja, ele mantém a função, só que pode variar o tamanho, um pouco a forma, mas ele mantém a função, certo? Lembrar sempre disso. Se ele perdeu a função, né, ou tem uma função diferente daquela que seria a, vamos dizer assim, natural, né? Então deixa de ser uma variação e passa a ser uma anomalia. Então, aqui, né, a gente tem no A, que seria normal, né? Correspondente a 75% aí dos formatos das vesículas existentes na população. A daqui é só para reforçar. Aqui a gente tem os ductos hepáticos direito e esquerdo, o comum, ducto cístico, vesícula, o colédoco e aqui o intestino, tá? Só para vocês poderem associar aqui nessa imagem. Nesta imagem B, olha a diferença, né, aqui da angulação, né? Então, o ducto cístico seria este aqui, com trajeto paralelo ao hepático. Vejam que normalmente, ele não é paralelo, né? Ele tem uma angulação aqui meio formando um V. Já aqui nesta situação B, ele é paralelo, encostadinho aqui, né, juntinho, formando praticamente não tendo ângulo,
o que dificulta até, né, a bilis ela vir para a vesícula. No C, a gente tem a inserção medial do ducto cístico, né? Ele meio que dá uma volta aqui, no C. No D, a gente tem a inserção baixa, né? Então, a inserção deveria ser mais próxima dos ductos, do ducto comum, né? Dos ductos direito e esquerdo, e ele é já no final, tá? No E, a gente tem a inserção alta, praticamente não, né? Não tem aqui o ducto cístico no ducto comum, né? Ele foi bem no encontro ali entre o direito e esquerdo. E no F, a fusão aberrante, né, do ducto cístico no ducto hepático, ou pode ser no direito, como a gente tem aqui nessa imagem, ou no esquerdo. Neste caso aqui do F, o que é que acontece? A gente vê que a bile, ela, né, segue este caminho aqui que eu estou passando com o mouse, né? Então, ela não vai ficar, pelo menos a que está saindo, né, do ducto esquerdo, ela não vai passar para ser armazenada na vesícula, porque ela está indo direto aqui, né, não tem a vesícula aqui, que seria o normal, mais abaixo, né, numa porção mais posterior, mais inferior, que diga. Então, por não ter essa inserção, a bile produzida pelo lado esquerdo, ela já vai diretamente para o intestino, sem armazenamento. Neste esqueminha aqui, nesta imagem, a gente consegue, né, ver o fígado, ele está sendo levantado, né, aqui pelo instrumental, por isso que a gente consegue, mesmo sendo um desenho, né, eles quiseram representar isso. Aqui a gente tem a vesícula, os ductos direito e esquerdo, ducto comum, o cístico, a vesícula com o seu colo, o corpo e o fundo. O duodeno, onde a gente consegue ver a papila, né, que vai ser onde a gente vai ter a passagem tanto da bile quanto do suco pancreático, certo? Que é produzido pelo pâncreas. A parede da vesícula, né, por ela ser uma estrutura muscular, então ela vai ser formada por mucosa, tá? E essa mucosa vão ter pregas para que, né, possa haver a contração quando necessário, né, que a gente vai ter aí a contração da vesícula para, né, a ejeção da bile, tá? Aqui é só um esqueminha mostrando os posicionamentos, né? Só uma outra forma de ilustrar. E aí, gente, eu quero que vocês me ajudem agora a estar colocando os nomes, vamos dizer assim, dar nome aos bois, certo? Que parte da vesícula é essa aqui? A parte inicial da vesícula biliar, onde a gente tem a inserção do ducto, que eu não vou dizer agora qual é o nome, e o início da vesícula. É o colo. A região do colo. Logo depois, a maior parte da vesícula. O corpo e embaixo é o fundo. Isso. Então, a gente tem colo, corpo e fundo. O ducto que sai diretamente da vesícula, que é este ducto aqui, qual é o nome dele? Esse ducto aqui, gente. Ducto cístico. Ducto cístico. Esses dois aqui, primeiro esse. Eu tô com o mouse. Ducto esquerdo e o do outro lado direito.
Exatamente. Então, a gente tem ducto hepático, não é só direito e esquerdo, não. É ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo. Porque se a gente não tiver dizendo o nome hepático, pode ser de qualquer outro ducto do corpo, certo? Assim, fica em aberto. Então, ducto hepático direito, desculpa, ducto, quase não sai, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo. Quando eles se unem, gente. O comum. Ducto hepático comum. Exatamente. Depois, passou agora o ducto cístico, o ducto hepático comum vai ser chamado de quê agora? Gente, essa parte aqui, a final, né, do ducto que vem da vesícula e do fígado, como que chama? Aqui ele é comum, quando tem o ducto hepático direito e esquerdo se unem, eles formam o ducto hepático comum. Quando o ducto hepático comum se une com o ducto cístico, ele muda de nome e passa a ser chamado agora de ducto colédoco, tá? Este ducto aqui é o ducto pancreático, tá? E aqui a papila. Lembram que na aula passada eu falei das glândulas salivares? Vocês lembram disso? Sim ou não? Foi uma das primeiras coisas que a gente falou do sistema digestório. A gente falou da região da boca. Sim, falou das glândulas. Isso. Aí a gente tem as glândulas salivares parótidas, submandibular e sublingual. Lembram disso? Aí lembram que eu falei da cellulitíase, que é uma calcificação que se forma no ducto dessas glândulas, e aí pode formar celulite, que seria a inflamação, né? Que a pessoa vai ter a calcificação ali, vai interromper o ducto, e aí pode causar um processo inflamatório. Da mesma forma, a gente vai ter também na vesícula. Vocês já ouviram falar de cálculo na vesícula, ou pedra na vesícula? Popularmente chamando, o pessoal fala de pedra na vesícula. Já ouviram falar? Ou já tiveram? Pode ser que tenham também tido já. Hein, gente? Já ouvi falar. Já ouviu? Jackson também. Então, da mesma forma que a gente teve esse processo, né, de formação de um cálculo nas glândulas salivares, a gente também vai poder ter isso ocorrendo na vesícula. E aí, quando isso acontece na vesícula, é o que a gente chama de colelitíase. Aqui, isso aqui é uma foto real, tá, gente? Olhem a quantidade de cálculos que tinha neste indivíduo. Realmente são cálculos muito grandes, né? E quando isso ocorre, que, né, vai passar pelo canal, né, pelo ducto colédoco, isso vai causar uma obstrução, né? E aí você pode ter um processo inflamatório que seja necessário você fazer cirurgia para retirada da vesícula para evitar, né, as complicações devido a esses cálculos. Então, esse cálculo ele pode obstruir o ducto cístico, ele pode obstruir o ducto colédoco, tá? E aí causa, né, várias dores, inclusive, dependendo do nível do processo inflamatório que tiver aqui, pode comprometer até o fígado, tá?
um exemplo, não, tenho porque ele não morreu, né? Eu tenho um tio que ele foi fazer tá sentindo muitas dores, e não sabia o que era, ia para o médico, né? Como a dor, ela irradia para as costas, então ele achava que ele estava com problema de coluna. Aí ia no trauma, e aí, lógico, também houve falha médica por nem sequer investigar, né? Aí ele ia no trauma, o médico passava um analgésico, ele voltava para casa e pronto. Aí passava o efeito da medicação, né? Ou então passava a crise ali, aí ficava bom um pouquinho, depois voltava de novo e ficava nisso, né? Quando ele foi buscar um outro médico, né? Estava de plantão um outro médico. Aí o médico começou a fazer algumas perguntas, né? Mais direcionadas para realmente investigar o que era, né? Fez o exame físico, mandou fazer exames de imagem e aí descobriu que ele estava, né? Com uma inflamação na vesícula. E aí ele teve que fazer uma cirurgia de urgência. A cirurgia dele geralmente é rápida, uma cirurgia de retirada de vesícula, mas como ele estava, né, com processo inflamatório muito avançado, como eu falei, acabou comprometendo parte do fígado e aí precisou tirar também, né, fazer a retirada ali de toda aquela parte comprometida e aí demorou mais um pouco a cirurgia. Então, é necessário sim investigar, é necessário fazer exames preventivos, tá? Eu tenho uma outra prima, na verdade é prima segunda, né, que é filha da minha prima. Pela minha prima ser enfermeira, então ela sempre, né, na casa dela, ela faz exames de rotina, né? Ela, os filhos dela, justamente para estar identificando essas situações. Ela teve que fazer também uma cirurgia de emergência, quase morre. A sorte que na época ela trabalhava no mesmo hospital que o meu tio, que era médico, e aí era porque já faleceu. E aí ela teve uma crise e fez, né? Foi feita lá a cirurgia de urgência para retirar da vesícula dela. E no caso, a filha dela, apesar de nova, com 20 e poucos anos, e aí, graças a um exame de rotina, né? Ela acabou identificando que tinha alguns cálculos, e aí foi feita já a retirada, né? Antes que entrasse num processo inflamatório. E aí ela ficou bem. Então, aqui a gente consegue visualizar a vesícula, tá? Então, o saquinho aqui, ó, vocês estão visualizando aqui em preto. E tudo isso aqui a gente vê os cálculos, tá? Olha nessa imagem aqui o tanto de cálculos que esse indivíduo tem na vesícula, né? Então, uma quantidade muito grande, né? Bastante significativa aqui, que se, né, passar para os ductos pode causar alguns problemas sérios. Então, aqui a gente está vendo imagem, né? A gente vê parte do fígado, a vesícula está aqui coberta, tá? Essa parte esbranquiçada. Neste caso aqui, né, após retirar das camadas superficiais, a gente vê a vesícula propriamente dita e a gente vê processos, né, inflamatórios aqui nessa região. Aqui, a retirada da vesícula, certo? Neste caso, foi necessário retirar. Aqui a gente consegue identificar uma imagem, né, um exame de imagem, onde a vesícula está normal. Já neste caso aqui, uma colecistite aguda, né, onde a pessoa está com processo inflamatório muito avançado, onde é possível ver líquido e aqui dentro desta vesícula, tá? Vamos agora para o pâncreas. O pâncreas também pode complicar, tá? Também pode inflamar, também pode ter situações, né, onde seja necessário cirurgia. Muitas vezes, tanto o pâncreas quanto a vesícula, né, quando a pessoa vai sentir alguma coisa, é porque já está meio complicado, tá bom? Então, é uma glândula de secreção mista, certo? A vesícula, ou, desculpa, o pâncreas, tá? Em fisiologia, vocês vão entender um pouco melhor essa questão de
de uma glândula endócrina e glândula exócrina, tá? Mas no caso aqui agora, né, não vamos entrar demais nesse ponto para não confundir vocês, certo? Então, ela é uma glândula de secreção mista que, além de produzir o suco pancreático, que vai, né, ter uma ação direta ali pelo canal do ducto pancreático, eliminando esse suco pancreático no intestino, aí ele também vai secretar a insulina, né, o qual vai ser encaminhada para a corrente sanguínea, né? Então, a gente diz que uma glândula é mista quando ela tanto vai liberar substâncias para a corrente sanguínea, que no caso, hormônio, ou, no caso, também quando ela vai liberar diretamente no órgão, como, por exemplo, no intestino. Vocês já ouviram falar de insulina? Vocês sabem para que serve, sabem o que é? Hein, gente? É quando a pessoa toma a insulina, quando o pâncreas para de fazer a produção, né? Tá, mas para que serve? O que seria isso? Qual o uso da insulina no organismo? Não é o uso da insulina no sentido, acho que você está falando daquela insulina que a pessoa toma, né? Quando ela tem, um exemplo, diabetes. A insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas. Isso. O hormônio é algo natural, né? Que o corpo ele vai estar produzindo para quê? Ela parece que atua na parte celular, alguma coisa assim, sobre função. Ela atua na parte celular, função celular. Jackson falou aqui para regular o açúcar no sangue. Isso aí. Então, o que é que acontece? A insulina vai ser responsável por controlar esse açúcar de que forma? Lembra que eu falei na questão fisiológica, né? Que o nosso corpo ele vai estar todo interconectado, vamos dizer assim. E aí, dependendo do que ocorra, vamos supor, eu dei o exemplo da bile, né? Quando você come um alimento muito gorduroso, então você vai ter, né, mais liberação de bile para a digestão daquela gordura. No caso da insulina, né, a insulina vai ser um hormônio que ele é antagonista ao glucagon, tá? Então, um tem uma função e o outro tem o oposto àquela função. Então, quando isso acontece, a gente chama de antagonista, igual os músculos, né? Os músculos antagonistas, um exemplo, o bíceps e o tríceps. Então, no momento que o bíceps contrai, o músculo antagonista a ele é o oposto, que é o tríceps, ele vai relaxar. A mesma coisa, quando eu estou relaxando aqui, eu posso contrair o tríceps e relaxar o bíceps. Então, isso são situações antagonistas, uma faz o oposto da outra. No caso da gente, quando a gente se alimenta, muitos dos alimentos, eles possuem açúcares. Lembrando que quando eu falo de açúcares, não é só aquele açúcar branco que a gente coloca no suco, né, no café. Não, né? Açúcar, existem diversos alimentos que possuem açúcares. Um exemplo, fruta, né? Possui a frutose, entre outros, tá? E aí, o que é que acontece? Logo, imediatamente, quando a gente se alimenta, vou dar um exemplo, eu vou comer uma torta de chocolate agora bem doce, né? Bem cheia de cobertura ali, não sei o quê. Então, logo que eu me alimento, o meu nível de açúcar no sangue, a minha glicose, ela vai o quê? Ela vai subir. Só que se isto permanecer por muito tempo, isso vai causar alterações no meu corpo, tá? E aí o que é que acontece? O pâncreas vai lá e libera insulina, tá?
Essa insulina vai fazer o quê? Vai baixar o nível de açúcar no sangue, porque esse açúcar ele vai ficar armazenado. E aí, à medida que a gente vai necessitando durante o dia, vai sendo consumido esse açúcar. Ah, lembrei, isso mesmo. Ele vai... e o açúcar, a insulina, ele permite que o açúcar entre nas células e transforme em energia. E aí vai abastecendo o nosso corpo durante o Nosso dia. corpo de energia. Sem a Isso. insulina, ela não entra, ela não faz essa abertura da célula para transferir energia para todo o corpo. Isso. E aí, por isso que a gente precisa ter um cuidado na nossa dieta. Por quê? Porque tem alimentos que ele vai fazer com que você, vamos dizer assim, você armazene muito açúcar, né, de forma nociva, tá? E isso pode ser transformado ali, né, em gorduras, entre outras coisas. Já existe aquela que ela vai sendo liberada aos poucos, de forma que todo o metabolismo possa estar utilizando aquela energia de forma benéfica para fazer as funções normais, né, do corpo, vamos dizer assim. Estou sendo bem resumida, tá, gente? Aqui porque a gente está em anatomia e não fisiologia, só para que vocês possam entender. E aí, se você tem algum problema, né, na produção da insulina, o que é que vai acontecer? O nível de açúcar no sangue vai ficar sempre alto. Você não vai conseguir diminuir isso. E aí isso vai ter efeito, né, a nível celular, que vai comprometer o funcionamento do nosso corpo, inclusive do nosso cérebro. Se você tiver essas taxas de glicose muito altas por muito tempo, você pode entrar em cefalopatia, podendo até entrar em coma. Por isso que quem tem diabetes, né, que não tem a produção correta ali da insulina, toma medicação, dependendo do grau da diabetes, pode ser necessário tomar a insulina, né, injetável, para poder compensar e diminuir essa glicose aí no sangue, certo? E aí, se a pessoa não se cuida, né, vão vir inúmeros outros problemas, inclusive problemas de circulações, que, dependendo, pode levar a óbito a pessoa por causa da diabetes. Então, o pâncreas ele é achatado no sentido antero-posterior, e ele apresenta uma face anterior e, no caso, a posterior que a gente está vendo aqui, com a borda superior e inferior. E sua localização é posterior ao estômago, né? Então, o estômago estaria aqui na frente, tá, do pâncreas. Por isso que, geralmente, quando a gente vê uma imagem, né, anatômica, a gente não consegue ver, se tiver com todos os órgãos, né, a gente não consegue visualizar o pâncreas, porque o pâncreas ele está atrás do estômago. Aqui o ducto pancreático, tá? Que vai, né, estar levando para o intestino o suco pancreático que será produzido, tá? Aqui a gente está visualizando o estômago por trás, mas é só por uma questão ilustrativa, tá? O estômago ele vai ficar à frente do pâncreas, tá? E aí, nesta imagem aqui, a gente consegue visualizar também o baço, tá? Aqui, tá? Nessa parte mais lateral, certo? Então, o pâncreas está mais medial e o baço, né? Levando em consideração a posição dos dois, ele vai estar mais lateral. A função do baço está relacionada à questão linfática, tá? De defesa do organismo, tá? Ajudando na circulação sanguínea. Aqui no pâncreas, né? Trazendo para cá, ele vai ser dividido em cabeça, que é a porção mais medial, né, aqui do corpo, o corpo do pâncreas e a cauda, que seria a porção final, tá? A gente vai ter células que vão ser responsáveis pela produção das enzimas digestivas, que vão ser
produzidas e através do ducto pancreático ser eliminado no intestino, que no caso é o que a gente chama de glândulas exócrinas. E a gente vai ter a parte do pâncreas que vai ser responsável pela produção da insulina, que é produzida através das ilhotas de Langerhans. Tá? Então, essas ilhotas de Langerhans, elas vão produzir a insulina e liberar esta insulina através da corrente sanguínea, tá? E aí ela é chamada de glândula endócrina por causa disso. No caso, ela é uma glândula mista, porque ela tanto vai ter a função de uma glândula exócrina, que vai, né, produzir as enzimas digestivas que serão eliminadas para fora, né, através do ducto, sendo eliminado do intestino, e a gente tem as ilhotas de Langerhans, que vão ser responsáveis pela produção de insulina, que vai ser enviada pela corrente sanguínea. Boa noite, Josué, seja bem-vindo. A gente está aqui falando sobre o sistema digestório, tá bom? Aqui Boa noite, professora. Boa noite. Oi, Josué, levantou a mão? Sim, boa noite. Boa noite. Depois você vê as gravações, tá? Para acompanhar a parte inicial da aula, ok? Você já tinha assistido alguma aula, Josué? Não estou lembrando agora do teu nome. Josué? Bom, continuar qualquer coisa você pode falar. Sim, aqui, né, as ilhotas de Langerhans que vão estar, podem ver que elas não estão interconectadas com o ducto colédoco, né? Elas vão estar mais, vamos dizer assim, nas porções mais externas, mais periféricas, na verdade, do pâncreas, tá? E aí a gente também pode ter uma infecção no pâncreas, que é chamado de inflamação, né? Pancreatite. A pancreatite, ela pode começar a dar alguns indicativos, mas geralmente a gente não associa que isso poderia ser, né, uma pancreatite. Às vezes acha que são outras coisas que levaram aqueles sintomas. Numa pancreatite aguda, o indivíduo ele vai apresentar dores abdominais, náuseas, um inchaço na região abdominal e febre, né? Febre é sempre indicativo de um processo infeccioso no nosso corpo. Só que, por exemplo, náuseas você pode achar, né, do abdominal inchado, você pode achar que foi alguma coisa que você comeu, alguma coisa que está passando mal e não necessariamente associar uma pancreatite. É por isso que, às vezes, o diagnóstico não é tão fácil. Já numa pancreatite crônica, a pessoa vai ter diarreia, perda de peso, vômitos e uma característica mais, vamos dizer assim, mais evidente seria a questão de apresentar fezes amareladas, tá? Vou passar um videozinho agora para vocês, certo? Sobre a questão do sistema digestório. Prestem atenção. Eu vou começar o vídeo e se por acaso o som não estiver saindo para vocês, vocês me avisam, tá? Para eu poder ver aqui o que é que aconteceu, tá bom? Então, sistema digestório, quem quiser, né, depois pesquisar só esse vídeo, os nomes que eu coloco aqui em cima são sempre os nomes do vídeo original, tá? Que eu peguei no YouTube. Deixa eu ver se eu consigo aqui ativar o microfone. Bom, deixa eu só desativar aqui minha câmera para vocês se concentrarem no vídeo. There's no thrill like discovery.
The Discovery Channel. O interior do corpo humano é uma máquina complexa. Uma usina elétrica, uma indústria química e uma usina de eliminação de dejetos ao mesmo tempo. Para mantê-la em operação, tudo o que temos de fazer é comer. Durante a vida, consumimos 30 toneladas de alimento. Descubra o complexo processo da digestão a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano. A Enciclopédia do Corpo Humano. O processador de alimentos. Dormir e também digerir. Embora a mente de Gary esteja desconectada, seu sistema digestivo nunca fica inativo. Ainda está ocupado trabalhando no jantar da noite passada. O alimento é o ponto de partida para tudo o que acontece dentro do corpo humano. Só a digestão desse alimento gasta 10% de nossas reservas diárias de energia. 70% dessa energia é gasta para manter o corpo em funcionamento, executando as rotinas que nos mantêm vivos. Com isso, restam apenas 20% de nossas reservas de energia para todas as nossas atividades diárias. O alimento é o combustível que queimamos quando nossos músculos trabalham. Ele fornece ao corpo os nutrientes essenciais para mantê-lo saudável. O alimento também abastece o conteúdo de nosso estojo de primeiros socorros interno, que repara danos causados ao corpo e o põe de novo em funcionamento. Gary está pronto para tomar o café da manhã, a refeição que encerra o jejum noturno. Da mesa ao banheiro, o alimento fará uma jornada de 24 horas através do seu corpo. Há matéria-prima em diversas formas, tamanhos e sabores. Durante a vida, uma pessoa comum consome 8.000 ovos, meia tonelada de queijo, 6.000 filões de pão, 3.800 litros de leite, 24 porcos e 1 tonelada de frutas. O ato de engolir aciona a usina de processamento. Enquanto engolimos, uma reação reflexa nos impede de respirar. O palato mole ergue-se para impedir que o alimento entre pelo nariz. Uma aba elástica atrás da raiz da língua, chamada epiglote, se inclina para trás para fechar a entrada da laringe, a passagem de ar para os pulmões. O alimento é conduzido com segurança até o esôfago, um tubo muscular revestido muito parecido com a pele. Ondas de contrações percorrem suas paredes, impulsionando o conteúdo com tal força que somos capazes de engolir de cabeça para baixo. Essas contrações, chamadas de peristalse ou peristaltismo, acionam uma esteira sempre ativa que carrega alimentos sólidos e líquidos durante todo o processo de digestão. Só a lembrança de determinado alimento pode ser o bastante para fazer nossa boca salivar. 6 glândulas salivares produzem 1 litro de saliva diariamente. Ela é segregada através de minúsculas fontes localizadas embaixo da língua e umedecem o alimento para facilitar sua digestão. A saliva também mantém a umidade da boca e língua. Ela flui com abundância quando mastigamos o alimento ou até quando lembramos de algo saboroso.
A partir de agora, o alimento fará uma jornada sinuosa de 11 metros através do sistema digestivo. Ele será submetido a ataques físicos e químicos, enquanto o corpo sistematicamente quebra os complexos ingredientes dos alimentos em nutrientes básicos que poderá utilizar. A mastigação inicia o ataque. A boca possui 32 dentes criados para moer, cortar e partir. A superfície branca dos dentes, o esmalte, é a substância mais dura do corpo humano, tão resistente quanto o vidro. Ainda assim, é um tecido vivo que pode reparar danos menores à sua superfície. Enquanto os dentes despedaçam a estrutura física do alimento sólido, a saliva lança um segundo ataque. Ela contém 2 enzimas, substâncias químicas que ajudam a quebrar a complexa estrutura química dos alimentos. Uma dessas enzimas quebra moléculas de amido e as transforma em açúcar. Para fazer um teste, mastigue algo com amido por 1 ou 2 minutos, e o resultado dessa reação química se manifestará através de um sabor açucarado na boca. O alimento mastigado, ou bolo alimentar, é empurrado esôfago abaixo, uma jornada de apenas 3 segundos. Esta é a entrada para o estômago, uma válvula no fundo do esôfago. Em seguida, surge o interior de um saco muscular, aproximadamente do tamanho e formato de uma luva de boxe. O estômago é um processador de alimentos. Ele pulveriza o alimento que ingerimos, diluindo-o ou compactando-o, preparando-o para as etapas seguintes da digestão. Ele também é um reservatório de alimento entre as refeições. Esta caverna é o estômago totalmente distendido, em sua capacidade máxima, 1,5 litros. Ácidos poderosos fluem para atacar e dissolver o alimento. Misteriosamente, o estômago se mantém a salvo de seu próprio conteúdo corrosivo. O segredo está nas suas paredes com pregas. Elas são revestidas de orifícios profundos, cada um deles forrado de células microscópicas. Num bizarro equilíbrio, algumas das células liberam ácido hidroclorídrico, enquanto suas vizinhas segregam um muco viscoso. Ele reveste as paredes do estômago e o protege da autodestruição. O revestimento do estômago segrega quase 4 litros de suco gástrico por dia. Assim como a saliva, essas glândulas podem segregar fluidos com a simples lembrança de um alimento. O fogo tem sido aliado da culinária desde os tempos mais remotos. O calor solta as fibras que unem as proteínas e carboidratos. O cozimento também elimina a maior parte das bactérias perigosas que existem nos alimentos. Aromas e sabores apetitosos também desempenham um papel importante. Eles estimulam nossas glândulas a produzir saliva e suco gástrico. Eles também adicionam um prazer especial ao ato de cozinhar. Bem, pelo menos alguns. Esta fatia de pão queima em apenas poucos segundos. Se ela liberasse sua energia dentro do corpo com essa rapidez, nós também desapareceríamos numa nuvem de fumaça. O corpo possui métodos mais sutis para extrair energia dos alimentos. Mas não importa como a energia seja liberada, os mesmos alimentos liberarão sempre a mesma quantidade de energia. Esta experiência mostra a quantidade de energia contida no açúcar branco comum. Exatamente 0,5 grama de carboidrato puro. A energia é medida em calorias. No calorímetro, o açúcar queima rapidamente. Ele produz 2 calorias. Uma colher de chá de açúcar produzirá 20 calorias. Todos os carboidratos produzem aproximadamente a mesma quantidade de energia. Outros alimentos podem ser armazenadores de energia mais ou menos eficientes. A gordura contém 2 vezes mais calorias que os carboidratos.
Enquanto a ingestão do açúcar proporciona energia instantânea, os alimentos ricos em gordura fornecem ao corpo humano um tipo mais concentrado de combustível. Faz quase 3 horas que Gary tomou seu de jejum. A maior parte dele já saiu de seu estômago e está iniciando uma jornada de 6 metros através do intestino delgado. Se nosso trato digestivo fosse um tubo esticado, o corpo humano teria de ter 9 metros de altura. Em vez disso, nossos intestinos são sistematicamente dispostos em dobras sobrepostas para se encaixar convenientemente no corpo. A peristalse prossegue com sua função de esteira transportadora, expulsando o quimo para fora do estômago através desta minúscula válvula que impede o retorno. Cada contração movimenta menos de uma colher de chá de quimo para o topo do intestino delgado, o duodeno. Aqui, a superfície interna do intestino transforma-se num revestimento úmido e aveludado. Ele é especialmente projetado para absorver o conteúdo alimentar que foi quebrado. Estas projeções minúsculas em forma de dedo, chamadas vilosidades, aumentam a área de absorção de nutrientes. Elas proporcionam ao revestimento do intestino delgado uma área 10 vezes maior do que a superfície da pele humana, o suficiente para forrar o chão de uma sala de estar. É aqui que os nutrientes passam do intestino para a corrente sanguínea. Cada uma das minúsculas vilosidades contém uma rede de vasos sanguíneos que absorvem a glicose e os aminoácidos, as pedras fundamentais formadas por carboidratos e proteínas. A gordura flui para o interior de minúsculos tubos nas vilosidades e elas se conectam a outro sistema tubular do corpo, os vasos linfáticos, que acabam na circulação sanguínea. Esta densa rede de tubos microscópicos envolve o intestino delgado para conduzir os componentes alimentares. Depois de uma refeição pesada, o sangue flui de outras partes do corpo para esses capilares, deixando os músculos enfraquecidos e o cérebro nebuloso. Nós somos o que comemos, e um corpo saudável necessita de uma dieta equilibrada. A ciência da nutrição apontou os ingredientes essenciais. Entre milhares de alimentos, o corpo humano necessita de apenas 40 nutrientes distintos. E não existe a dieta perfeita. O que é alimento para alguns é veneno para outros. As frutas são ricas em açúcares, minerais e vitaminas. Este é um cristal de vitamina C pura, encontrado nas frutas cítricas como a laranja. Ela é responsável pela saúde de nossos ossos, gengivas e dentes. Os vegetais são uma excelente fonte de carboidratos. Eles também fornecem vitaminas e minerais que nos mantêm energizados. Os peixes possuem vitamina E. A carne e os derivados do leite contêm proteínas, gorduras e cálcio para a manutenção de unhas, pele e cabelos saudáveis. Os grãos são uma fonte formidável de nutrientes, mas muitos grãos crus são tóxicos até que brotem. Os cereais contêm um ingrediente indigerível chamado fibra. A massa fibrosa ajuda a manter o alimento em movimento através do intestino. Por outro lado, precisamos apenas de quantidades mínimas de determinadas vitaminas, apenas uma colher de chá durante toda a vida. Para digerir todas essas diferentes substâncias, 3 órgãos localizados ao lado do estômago produzem um coquetel de sucos digestivos. O fígado, a vesícula biliar e o pâncreas descarregam suas substâncias químicas em um único duto que se estende pelo interior do duodeno, antes de se esvaziar através de uma válvula minúscula, chamada esfíncter de Oddi.
Diariamente, o fígado produz quase 1 litro de um líquido esverdeado chamado bile. Enquanto o quimo flui pelo intestino, a bile ajuda a desintegrar glóbulos de gordura e algumas vitaminas para que possam ser absorvidos pelo organismo. Ondas de peristalse empurram esse quimo carregado de ácido até o fundo do intestino delgado, ameaçando seu revestimento delicado. Assim, os nervos das paredes intestinais incentivam o pâncreas a fabricar um líquido alcalino que neutraliza o ácido. Esse suco pancreático também contém enzimas potentes. Elas encerram o processo da quebra dos ingredientes no quimo em moléculas mais simples. É aqui que o corpo começa a reunir as pedras fundamentais. O fígado é o maior órgão do corpo humano e executa mais de 500 funções diferentes. É uma movimentada indústria química constituída de 75 mil grupos idênticos de células. Ele filtra os nutrientes levados pelos vasos sanguíneos diretamente do intestino delgado. Aqui eles são recombinados, formando as complexas moléculas de proteínas e gorduras de que o corpo humano necessita. O fígado também é um depósito de açúcar, que fornece energia ao corpo conforme a necessidade. 6 horas após o café da manhã, um alimento desprovido de seus nutrientes inicia o estágio final de sua jornada, uma lenta trilha de 1,5 metro pelo intestino grosso. Este é o ambiente do terceiro estágio da digestão. No intestino grosso, existem incontáveis bactérias que sobrevivem dos restos de alimento digerido. Essas bactérias são totalmente inofensivas ao nosso trato digestivo. Na verdade, elas nos auxiliam produzindo pequenas quantidades de algumas vitaminas. As bactérias e não os restos de alimento produzem a maior parte de nossos dejetos sólidos. O último componente é a água, uma substância tão importante que é continuamente extraída dos dejetos do corpo. A água compõe 60% do corpo humano, quase 38 litros no total. Mesmo assim, o corpo está sempre correndo o risco de desidratar. Para desempenhar sua função no controle dos fluidos, o revestimento do trato digestivo transforma-se a partir da entrada do intestino grosso, de células que absorvem nutrientes para células criadas para filtrar água. Nossos sucos digestivos transformaram um alimento inicial numa massa, e o corpo precisa dessa água de volta. 2/3 da água do quimo são extraídos pelo intestino grosso, filtrados por uma microscópica peneira de células. Milhares de vasos sanguíneos nas paredes intestinais absorvem quase 5 litros de água por dia. Uma densa rede de capilares leva a água recuperada e os nutrientes absorvidos dos intestinos e os devolve à circulação. As paredes musculares do intestino grosso empurram seu conteúdo adiante em direção ao reto, o final da jornada de 9 metros através do trato digestivo. Os órgãos responsáveis pelo equilíbrio da hidratação do corpo humano são os 2 rins. Eles filtram o sangue, excretando qualquer refúgio através de tubos longos, mostrados aqui em vermelho. Amplas artérias e veias garantem um fluxo abundante de sangue através dos rins. Todo o sangue do corpo passa através deles a cada 5 minutos. São 150 litros por dia, quase 38 milhões de litros durante toda a vida. Cada rim contém mais de 1 milhão de unidades filtradoras. O sangue flui através de um emaranhado de capilares. A água e os refugos são filtrados e então coletados por tubos entrelaçados. 99% da água limpa retorna então ao sangue. O
líquido restante, a urina, flui por dutos coletores e em seguida por longos tubos chamados ureteres. Apenas alguns litros de urina passam por esses tubos todos os dias. A quantidade depende de quanto bebemos e do quanto transpiramos. A urina é produzida lentamente durante o sono e com maior velocidade quando o corpo está em atividade. A jornada de 30 centímetros termina na bexiga. A urina é expelida pelos ureteres. As paredes musculares e elásticas da bexiga se expandem quando cheias. Quando vazia, a bexiga é do tamanho de uma noz. Ela pode se expandir até o tamanho de um punho antes de esvaziar. A usina de alimento funciona principalmente no automático, mas o estágio final, a excreção, está sob controle consciente do corpo, assim como a primeira etapa do processo digestivo. Comer, digerir e excretar fazem parte de um processo interminável. Até mesmo as comidas exóticas têm apenas um propósito: manter o corpo humano vivo e saudável, graças ao trabalho invisível e incessante do nosso tolerante processador de alimentos. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo. Então, gente, sobre o sistema digestório, ficamos por aqui e vamos iniciar agora o nosso novo sistema. Deixa eu mudar aqui minha tela para vocês. Cadê? Vamos falar agora do... Vamos iniciar, né? Porque não tem muito tempo. Vamos falar sobre iniciar sobre o sistema respiratório. Eu acho que eu tinha falado para vocês que dos sistemas que a gente vai ver, o sistema digestório ele é o maior, né? Que tem mais órgãos fazendo parte dele, né? E com isso a gente levava um pouco mais de tempo. Então, vamos falar agora do sistema respiratório, depois do sistema circulatório e assim por diante, tá bom? Sistema respiratório, né? Um sistema tão fundamental para o nosso corpo, né? Tá conseguindo algo tão básico que é o oxigênio que está no ar que a gente respira. Então, nessa ilustração aqui a gente consegue visualizar especificamente, né, o sistema respiratório, começando pelas narinas, né, onde a gente vai ter a região das guanas aqui, que vão servir para umedecer, né, o ar que a gente respira, filtragem também, porque a gente vai ter na cavidade nasal aqui pelos, né, que vão ajudar nessa filtragem. A gente vai ter a faringe, lembram que eu falei que a faringe ela é comum aos dois sistemas, né? A gente vai ter aqui a nasofaringe. A boca, de certa forma, também pode servir como sistema respiratório, uma vez que a gente, né, caso esteja com alguma obstrução, nariz entupido, ou mesmo se a gente estiver mergulhando, né, com equipamento de apneia ou mesmo respirador, a gente vai estar respirando pela boca. Logo depois a gente vai ter a laringe, a traqueia ela se bifurca, formando os brônquios direito e esquerdo, e aí a gente vai ter os nossos dois pulmões, né? Os brônquios, eles se subdividem em bronquíolos, até chegar, que a gente não consegue visualizar aqui nessa imagem, a pontinha dos bronquíolos, que é o que a gente chama de alvéolos, que é a menor estrutura do sistema respiratório que vai absorver, né, onde vai acontecer a troca do sistema do ar que a gente está inspirando. Então, a gente tem a cavidade nasal, onde o caminho do ar é através, né, da abertura da nossa narina. O ar que ele vai estar sendo umidificado
sei que eu estava errando a palavra, é umidificado e filtrado, né? A gente vai ter a região da nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, tá? Como a gente falou, eu acho que na aula passada, ou foi na retrasada, né, quando a gente estava explicando, no início da aula do sistema digestório, eu estava explicando sobre a questão da epiglote, né, que vai estar fechando aqui a laringe para que quando a gente degluta o alimento vá para o esôfago e não para a traqueia. Então, o ar, quando a gente inspira, ele vai diretamente para os pulmões devido à pressão negativa que é formada quando a gente tem a contração do diafragma, fazendo com que haja essa pressão negativa dentro dos pulmões, e aí o ar ele sabe se direcionar, né, para ir corretamente para os pulmões. A laringofaringe é a última parte da faringe, sendo seguida pela laringe, aonde nós vamos ter as nossas cordas vocais, que permite, né, com que a gente emita som. Lembrando que o processo de fala ele não está restrito apenas à laringe, tá? A fala ela vai estar relacionada com a emissão do som, que é feita através da laringe, com a questão da nossa língua, dentes e lábios. Tá? Não é à toa que existe a formação, né, do fonoaudiólogo, que ele vai justamente estar trabalhando, uma das coisas, né, que eles falam, que eles trabalham é com a questão da dicção, com a correção, por exemplo, do movimento da língua, para que você possa estar falando corretamente, para que você possa estar ajustando, né, a movimentação correta dos seus lábios, língua, para que você possa estar emitindo as palavras. E aí a gente tem o processo de fonação, que é a fala propriamente dita, né? Porque emitir som você pode emitir, você pode gritar, você pode grunhir, né? Mas os animais, eles fazem isso também. Mas o processo de fala propriamente dito, né? Um pouco mais complexo, envolvendo essas estruturas que eu falei, né? Língua, dentes, lábios e o som que é emitido pela laringe. Logo após, a gente tem a traqueia, que é uma estrutura que apresenta anéis cartilaginosos, que vão estar anteriormente ao esôfago. Aí, esses anéis, eles vão permitir a passagem do ar, se bifurcar, formando os brônquios, né, que vão estar dentro dos pulmões, como eu falei, brônquios e bronquíolos, até chegar ao nível de alvéolos. Os pulmões, lembrando que o pulmão esquerdo, ele é menor do que o direito, né? Uma vez que a gente vai ter o coração na região medial, voltada um pouco mais para a esquerda, então isso ocupa um espaço aqui do pulmão direito, do pulmão esquerdo. No caso, o nosso pulmão direito, ele é formado por 3 lobos, e o pulmão esquerdo por 2, tá? Justamente devido, né, ao espaço que vai ser ocupado pelo coração. Então, a divisão do sistema respiratório, a gente vai ter a porção condutora, né, que vai servir simplesmente para transportar, vamos dizer assim. Na verdade, não é nem transportar, servir de passagem, né, do ar, que começa no nariz, aí vai seguindo faringe, laringe, traqueia e brônquios, e a porção propriamente dita, respiratória propriamente dita, que é os pulmões, que é onde vai haver a troca gasosa, né, que é a função do sistema respiratório, que nos alvéolos, né, que é a menor estrutura, né, a nível celular que a gente vai ter ali, a corrente sanguínea passando, no caso especificamente o capilar, e fazendo a troca gasosa, onde vai estar entrando oxigênio e saindo gás carbônico. Através do sistema respiratório, o organismo humano realiza as trocas gasosas, eliminando gás carbônico e absorvendo, né, oxigênio, e também é responsável pela fonação e vocalização,
né, que eu já expliquei agora há pouco, que é o processo de emitir som e de falar. Né? Essa questão do falar é uma capacidade que nós humanos temos, né? Falando, raciocinando o que estamos falando, né? Porque, por exemplo, os papagaios, né, algumas espécies, eles conseguem reproduzir a nossa fala, mas não significa que ele está compreendendo, você não consegue ter uma conversa, né, com um papagaio, por exemplo. E nossa capacidade cognitiva, né, nossa capacidade cerebral permite a gente nós nos comunicarmos e também aprender várias línguas, né? E este processo de aprendizagem inclui não apenas a questão de você ler, mas também de falar. E aí a questão da dicção, né, da emissão do som de algumas palavras, você só vai conseguir, né, dominar uma língua se realmente você treinar. Mesmo palavras, né, na língua portuguesa, que é a língua que a gente tem contato, né, desde o momento que a gente nasce, né, para quem nasceu no Brasil e permaneceu aqui, que é a maioria de nós, então você o tempo todo era escutando português, né? Então você vai aprendendo o português, fica mais fácil para você por ser sua primeira língua. Se você tem a oportunidade de estar tendo contato com outra língua desde cedo, isso trabalha, né, de forma, assim, o seu cérebro, né, de forma que você tem uma facilidade linguística melhor. Então, desde que a gente nasce tendo contato com a língua portuguesa, a gente vê, né, que existia um treino por muitos anos, por muito tempo, muitos meses, até a gente conseguir estar de fato verbalizando. Então, quando a gente é pequenininho, que está começando a aprender a falar, né, a gente começa a balbuciar alguns sons, né, ba, 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 lá, lá, mamá, né, papá. Então, a gente começa a associar algumas coisas e, com o tempo, a gente vai aprendendo isso mais complexo, até formular palavras propriamente ditas, e depois até a gente conseguir, né, formular uma frase, permitir uma conversa, certo? E isso é todo um processo de aprendizagem que vai desde quando a gente é bebê, né, e vai se desenvolvendo. Quando a gente posteriormente vai aprender uma outra língua, tem que ser o mesmo processo, no sentido de que a gente precisa estar escutando, estar falando, né? Lógico que quando a gente cresce, que vai aprender outra língua, a gente tem as questões gramaticais também, que são importantes, né? Para a gente estar falando de forma correta. Então, nariz e cavidade no nariz, né? As duas cavidades paralelas que começam nas narinas e terminam na faringe. Elas são separadas uma da outra por uma parede cartilaginosa denominada de septo nasal, tá? Então, a cartilagem do septo a gente tem aqui no meio, tá? Os ossos nasais, né, eles estão aqui nessa parte mais superior, tá? Então, essa parte, né, vamos dizer assim, do nariz propriamente dito, ele é mole, né? Você pode tocar, né? Ele vai ser flexível porque ele é formado por cartilagem e não por osso. Tá? O osso nasal ele é apenas nessa região mais superior aqui, né? Mais próxima ao crânio. A parte mais distal do nariz é formado por cartilagens, onde a gente vai ter as cartilagens superiores, a cartilagem septal, que é a do septo, né? Que algumas pessoas têm desvio no septo nasal. Isso às vezes acaba dificultando a respiração e muitas vezes precisa-se até de cirurgias para poder estar fazendo a correção disso. As cartilagens menores, que são as laterais, a cruz lateral e a medial, onde a gente tem nessa parte mais, vamos dizer assim, na pontinha do nariz, certo? Popularmente falando, para que vocês possam associar.
De osso mesmo, então, no nariz, a gente só vai ter nessa parte superior. São 2 ossos pequenininhos, mas que podem ser fraturados. Uma região altamente vascularizada. Com isso, uma pancada no nariz facilmente provoca um sangramento, né? Uma batida aqui vai fazer com que esses capilares que estão, esses pequenos vasos que estão aqui irrigando esta região, eles acabem extravasando, né, pela pancada, rompendo ali, e a pessoa tem um sangramento. Esqueci de falar que na região nasal, né, e na porção um pouco mais interna, que não dá para ver nessa imagem, a gente vai ter, né, um dos nossos sentidos, que é a questão do olfato, certo? Então, o olfato, ele só é possível graças, né, ao bulbo olfativo e às células receptoras, né, de cheiro, de partículas que vão permitir a gente identificar ali os cheiros do ambiente, tá? O septo nasal, ele vai estar dividindo, né, o nariz, as narinas ali em direita e esquerda. Se, né, como eu falei, ela tiver um desvio, isso pode afetar na respiração. E aí, com isso, a pessoa precisa, em algumas circunstâncias, fazer uma cirurgia. Bom, aqui na cavidade nasal, certo? A gente vai ter na posição mais posterior, a gente vai ter o osso esfenoide. Aqui na parte superior, o osso frontal, fazendo parte, né, do nosso crânio. E abaixo, a gente vai ter aqui a região do palato. Bom? Então, em seu interior há dobras chamadas cornetos nasais, tá? Que forçam a turbilhonar lá dentro, ajudando no aquecimento e filtragem desse ar. Possuem revestimento dotado de células produtoras de muco e células ciliadas, justamente para ajudar micro-organismos, né, sujeira, ficar presa ali, e com isso forma, né, aquela secreção que a gente elimina. Também presente nas porções inferiores das vias aéreas, como traqueia, brônquios e porção inicial dos bronquíolos. No teto das fossas nasais existem células sensoriais responsáveis pelo sentido do olfato, como eu falei agora há pouco, né? E tem as funções de filtrar, umedecer e aquecer o ar nessa parte inicial do sistema respiratório. Gente, devido à hora, né, para a gente não ultrapassar ou então não ficar na metade da explicação, vamos encerrar a nossa aula por aqui e na quinta-feira a gente dá continuidade aqui com essa parte do nariz, tá? E cavidade nasal. Bom, desejo a todos uma excelente restinho de semana, mas a gente ainda assim encontra na quinta-feira. Não esqueçam de, se sair, usa máscara, tenham cuidado com a lavagem das mãos, mantenham o distanciamento e uma excelente noite, bom descanso para todos, tá bom? Até quinta-feira no nosso primeiro horário. Boa noite, Obrigado, tchau, professora. tchau. Boa noite. Até quinta. Tchau, até. Boa noite, obrigada. Oh,